Ministro Luiz Fux diz que há uma orgia legislativa no Congresso Nacional, desrespeitando as decisões, desrespeitando o parlamento, desrespeitando a soberania popular que está representada pelos representantes do povo, aqui nós, deputados federais, senadores, que somos eleitos, que temos voto para decidir as leis do nosso país, e não o Supremo Tribunal Federal, que tenta legislar no nosso lugar e muitas vezes legisla no nosso lugar. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e lembrando também que nós estamos agora com um clube do livro para você que quiser ser um dos fundadores e ter o seu nome marcado para sempre como um dos fundadores da editora Valete e também receber em primeira mão os nossos lançamentos e as nossas discussões sobre esses livros, participar dos nossos debates. É só você clicar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, falando sobre leis tributárias, né, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, chamou o que ocorre aqui no Congresso Nacional de orgia legislativa, né? E diz que o que nós fazemos aqui causa insegurança jurídica e pode afastar investidores. Mas veja só que ironia. Primeiro ponto, olha, eu não passo pano nenhum, né, para a atuação do Congresso Nacional nos últimos 40 anos, acho absolutamente lamentável como muitas vezes sim o Congresso Nacional cede ao populismo, escreve leis ruins, não faz análise de impacto, não analisa o que funciona no resto do mundo. Agora, dizer que o grande responsável pela insegurança jurídica do nosso país é o parlamento? Nada a ver. Você me desculpe, o grande responsável pela segurança jurídica do nosso país, inclusive em matéria tributária, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Poder Executivo por quê? Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Cada fiscal aqui, né, determina como é que ele vai interpretar a norma, né? Não tem uma diretriz central, né, colocando, ó, a interpretação da norma é essa, se o contribuinte seguir, ele não deve ou ele deve menos e é isso que deve se aplicar. Não, cada um tem a liberdade para interpretar do jeito que quiser. E mais do que isso, né, o governo ainda paga bônus quanto mais o sujeito arrecadar, ou seja, tem um incentivo perverso, né, para que quanto mais criativa seja a interpretação da norma tributária, eu não estou falando, né, da pessoa que está combatendo alguém que está fazendo uma malandragem ilegal para ter uma vantagem competitiva em detrimento a todas as outras pessoas que estão pagando tributos e aquela pessoa está pagando menos ilegalmente. Não, eu estou falando, né, de você deturpar e causar insegurança jurídica, modificando a interpretação daquela norma para você poder arrecadar mais. Isso depois gera processo no CARF, que é outra aberração. Quem faz parte do tribunal e o voto de Minerva do tribunal é o próprio arrecadador. Ou seja, uma decisão de quem arrecada vai ser julgada e quem tem maioria no tribunal é quem arrecada. Porra, aí ficou fácil. Aí virou até medida de ajuste fiscal do governo, né? Voltar com o voto de qualidade no CARF. Em vez de ter um tribunal independente, não, nós vamos ter um tribunal que a maioria, né, é formada pelo réu, né, é formado pelo cara que está sendo julgado, né, é formada por aquele cara que tomou aquela decisão que está sendo contestada, né, aquela decisão contra o contribuinte, né, o pagador de impostos. E para além disso, o contencioso tributário no Brasil também é gigantesco por causa das mudanças de interpretação do Poder Judiciário, das confusões geradas pelo Poder Judiciário. Não me venha jogar essa responsabilidade em cima do Poder Legislativo. E mais, o absurdo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, utilizar esse tipo de expressão para falar sobre o Poder Legislativo. Se qualquer pessoa comum, ou mesmo um deputado federal, se eu vou lá na tribuna e falo, olha, há uma orgia judicial acontecendo no Supremo Tribunal Federal. No outro dia eu estou recebendo intimação da PF que tem investigação contra mim, contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou pior, um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque agora os ministros gostam de confundir a pessoa física deles com a instituição suprema. Então, se eu ofendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estou atentando contra a democracia, eu não estou tentando contra a honra daquele ministro, como qualquer ministro, se me ofendesse, seria, né, entraria como um processo de indenização no âmbito civil, no âmbito punição, no âmbito criminal. Não, seria um atentado contra a própria democracia e esse discurso seria reverberado pela grande imprensa, né? Agora, o ministro fala isso em relação ao Congresso. Cadê um líder partidário para falar, né, sobre isso? Cadê o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso Nacional, para dar pelo menos uma resposta institucional falando que isso aqui não é bagunça e que o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode falar dessa maneira em relação a toda uma instituição
Congresso Nacional. Ele fala sobre orgia legislativa e aí ele ainda diz o seguinte: olha, o Congresso não quer pagar o preço das suas decisões e empurra tudo para o Supremo. O Supremo, segundo cláusula constitucional, é obrigado a decidir. É verdade, o Supremo, quando provocado, é obrigado a decidir. Assim como é obrigado a se conter, o dever de autocontenção, o dever de não decidir e remeter ao Congresso Nacional quando não for de sua competência. O dever de declarar constitucional aquela lei que segue as regras da Constituição. E não é isso que a gente vê o Supremo fazendo. A gente vê o Supremo utilizando ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental, ações declaratórias de constitucionalidade, ações declaratórias de inconstitucionalidade por omissão para legislar ilegal e inconstitucionalmente no lugar do Poder Legislativo. E isso não pode. Isso não é cumprimento do dever de decidir, né, da inafastabilidade da jurisdição do Poder Judiciário. E mais do que isso, né? Ele diz que é a favor que a Corte devolva os temas para os deputados e senadores se debruçarem sobre eles. E nos temas em que nós não queremos nos debruçar? E nos temas em que nós estamos satisfeitos com a legislação? Como é o caso, ministro Fux, do que você próprio citou. Um dos assuntos citados por Fux que não foram tratados pelo Congresso é a responsabilidade civil das plataformas. Ele é relator de uma das ações sobre o tema e votou para ampliar as hipóteses em que as plataformas podem ser condenadas por conteúdos de seus usuários. Nós legislamos sobre isso, nós tratamos sobre isso, nós aprovamos o Marco Civil da Internet, está em vigor há anos, funciona muito bem, não prevê nem censura pública nem censura privada nas redes sociais. Sem decisão judicial, a rede social não é responsável. Muito simples. Como é que eu posso responsabilizar uma pessoa, né, que não é aquela que cometeu um crime, porque aquele crime foi cometido dentro da plataforma dela sem que ela soubesse, porque não há como ter uma presunção de que ela saiba sem decisão judicial, né? Então o cara vai lá, você tem um bar, aí organizam uma quadrilha de roubo a banco, se organiza no seu bar, se encontra no seu bar para discutir os planos e tal, você não sabe o que os caras estão discutindo, você sabe que os caras estão lá bebendo, consumindo, você é o dono do bar, você tá tocando bar. Aí os caras roubam o banco e no outro dia você tá preso. Pô, mas por quê? Pô, os caras armaram o roubo a banco dentro do seu bar, mas o que eu tenho a ver com isso? E agora imagina isso levado para rede social, em que você tem milhões de publicações a cada minuto, né? Como é que você vai presumir que a rede social sabe de tudo, né? O que a rede social vai fazer? Qualquer notificação de qualquer usuário contra a publicação de outro usuário, ela vai tirar do ar preventivamente, porque ela sabe que ela não vai querer responder judicialmente. A gente vai começar uma guerra de censura privada nas redes sociais, sem falar na censura pública com a criação que eles queriam fazer do tal do órgão emissor, que é o próprio governo criando uma agência para censurar a internet. Então, nós decidimos, nós legislamos, a lei determina esta responsabilidade civil para as redes sociais, após decisão judicial. Vocês querem antes da decisão judicial? Nós não queremos. Acabou, nós não somos omissos, nós legislamos. É muito conveniente você dizer que o parlamento é omisso sempre que ele não toma uma decisão que você não quer. Nós agimos, nós legislamos, nós trabalhamos, e a lei é essa, ela foi discutida com a sociedade. Diferente do PL da censura, o Marco Civil foi amplamente debatido na imprensa, amplamente debatido no Congresso, com muitas audiências públicas, com comissão especial. Aqui não, foi uma esculhambação, queriam levar urgência direto para plenário sem passar por comissão. É uma hipocrisia gigantesca e os abusos do Supremo Tribunal Federal só aumentam. Por isso, eu reforço o recado para vocês. 2026 é o ano da gente renovar 2/3 do Senado e colocar um freio nesse tipo de abuso como cometido e dito pelo ministro Luiz Fux. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.